Para falar sobre isso aqui, chegou aqui o nosso amigo que é sócio também do Lehman, eu acho, né? Dos bilionários, Jorge Manuel. Você tá na lista dos bilionários lá, Jorge Manuel? Bom dia. Olá, gente. Bom dia. Bom dia, Denis. Bom dia, Juninho. Bom dia, Danilo. Bom dia a todo o público da Fórum que está acompanhando a gente nessa manhã de sábado. Legal. Bom, Jones, esse programa aqui, né, o Ação Negra, nós estamos fazendo um balanço e perspectivas para 2023. Eu queria começar aí debatendo contigo. Essa semana foi o momento que muitos otimistas do governo trouxeram vários dados, né, positivos, né, pelo menos aparentemente positivos à economia. Na queda da taxa de desemprego, a inflação, também certo crescimento aí, inflação baixa, um crescimento do PIB, enfim, né, vários dados aí positivos, né, e além, né, de algumas mensurações, né, eu tenho um questionamento disso, que são medidas, né, tomadas pelo mercado financeiro, né, como a Bolsa de Valores aumentando, a agência Standard Poor's, né, a agência de risco, reduzindo o risco Brasil e tudo isso. Como é que você avalia isso, né, essa avaliação positiva, né, que se faz do primeiro ano de governo Lula, né, e as perspectivas para 2024? Vamos lá, né? Eu acho que a gente primeiro vamos separar o joio do trigo, como gosta de falar um provérbio bíblico. Assim, quem comemora a alta na Bolsa de Valores e a avaliação positiva da agência de risco não é de esquerda, né? Assim, ou não é de esquerda ou está totalmente perdido, aleatório na situação política brasileira. E aí, veja, gente, não acredite na minha palavra. Não vá só pela notícia. Leia, por exemplo, o relatório das agências de risco. Sabe o que a Standard Poor's diz, por exemplo? Ela diz que o Brasil está indo num caminho certo porque o governo Lula 3 é uma continuidade do governo Temer e do governo Bolsonaro na política econômica. Aí, ou você comemora isso e concorda com a agência, é isso? O governo Lula 3 é uma continuidade do governo Temer e do governo Bolsonaro na política econômica, né? Ou então, pelo amor de Deus, né? Acho que isso é a primeira coisa. Alguém está com o microfone aí dando retorno, não sei quem dá uma fechadinha que eu não acho... Pronto. E aí, isso por um lado, né? A segunda questão há uma despolitização em massa no Brasil, né? Que é, de um lado, neoliberais, imbecis, da grande mídia majoritariamente, com um discurso catastrofista de que o dólar ia disparar, que o Brasil ia quebrar e que o Lula tem sorte. E, do outro lado, gente do campo progressista com um discurso, com perdão da palavra, igualmente imbecil, fazendo um debate, Lula tem sorte mesmo, é porque é gestão, é credibilidade, é eficiência. Veja, o que fez a economia ter resultados relativamente bons esse ano foi que nos últimos 2 anos a austeridade, a lógica de gestão da economia pautada por uma permanente redução do gasto público, do investimento público, foi abrandada. Então, em 2022, o Bolsonaro abriu as comportas de dinheiro numa tentativa oportunista e eleitoreira de ganhar a eleição, mas injetou muito dinheiro na economia, o que deu um grande aquecimento, particularmente no comércio e nos serviços. Em 2023, essa lógica de ampliação dos gastos públicos continuou a partir da PEC de transição. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses, a expansão do gasto público sobre o PIB é da ordem de 10%. Desde o final de 2014 até 2021, a gente viveu anos seguidos de austeridade, né? Final ali, antes do golpe do governo Dilma II, governo Temer, governo Bolsonaro, pandemia no meio. Então, veja, a economia cresceu porque em 2023 aconteceu o exato contrário de tudo que defende a equipe econômica do governo Lula, os porta-vozes da burguesia, da Faria Lima, do mercado, Miriam Leitão, Folha de São Paulo, Estadão e Companhia Limitada. A economia cresceu porque teve uma expansão dos gastos públicos. A maior expansão dos últimos 10 anos. Por isso que a economia cresceu. Foi por isso que se gerou emprego. Foi por isso que se aqueceu o comércio, os serviços, que aumentou a contratação formal. Claro que a gente pode colocar outros fatores laterais, como, por exemplo, a gente teve uma safra recorde, né, no agronegócio,
Safra 2022-2023 foi recorde na soja, não que eu ache isso positivo, mas é um dado da realidade, enfim, né? A gente teve uma recomposição das cadeias produtivas no pós-pandemia, o que baixou, por exemplo, o preço dos alimentos, teve um efeito direto aqui no Brasil e provocou alguns elementos de retomada econômica, só que esses são os elementos secundários, terciários. A mola mestra do crescimento econômico esse ano foi a expansão de quase 10% do gasto público. Por que isso foi possível? Porque não está valendo o novo teto de gastos. Quando eu entrei aqui, Juninho, eu estava ouvindo você falar dessa necessidade de a gente combater o Estado, a lógica de Estado neoliberal, né? Veja, o novo teto de gastos do ministro Fernando Haddad, né, que foi sancionado pelo presidente Lula, como é que eu posso descrever isso? Imagine que você coloca uma pessoa trancada numa casa com material radioativo, né? Ela não vai morrer de imediato, mas ela vai se intoxicar com a radioatividade e vai morrer aos poucos. O novo teto de gastos é isso. Ah, não, mas é melhor que a do Temer. Mentira. Mentira. Sabe por que é mentira? Porque o teto de gastos do Temer tinha exceções. O teto de gastos aprovado esse ano não tem exceção. Então, e se amanhã começar uma guerra? Não tem exceção. E se amanhã começar outra pandemia? Não tem exceção. E se amanhã o Brasil tiver um terremoto e destruir 400 cidades? Não tem exceção. Tem que fazer uma PEC. Não existe mecanismo de exceção para furar o teto. As pessoas... Ah, não, mas é porque o novo teto de gastos, ele faz com que o gasto público ele possa crescer até 70% do arrecadado no ano anterior, dentro de uma banda de um piso de 0,6 e um teto de, no máximo, 2,5 de crescimento do gasto primário. O que é o gasto primário? É o gasto com tudo, com saúde, com educação, com cultura, com meio ambiente, com lazer, com infraestrutura, política para mulheres, política para a população negra, política para a população indígena, etc, etc. Então, no máximo, 2,5. Denis viveu, por exemplo, o governo FHC. A gente falar que o governo FHC é neoliberal, né? O governo FHC destruiu o Brasil, o governo FHC não construiu nenhuma universidade. A média de gasto público do governo Lula 3 vai ser menor que do governo FHC, que foi uma média de 2,7% ao ano. No melhor dos cenários, o governo Lula vai ter uma média de crescimento do gasto público de 2,5%. E esse melhor dos cenários, gente, não vai acontecer em nenhum ano. O governo Lula 3 vai ter uma média de gasto público menor que FHC, menor que Dilma, menor que o próprio Lula 1 e 2, menor que Temer e menor que Jair Messias Bolsonaro. Aí a gente pode, terminando, né, a fala, a gente pode chamar isso de tudo, né? Eu chamo de neoliberalismo, alguns podem chamar de bicicleta, de elemento gama e tal, enfim. Mas, em resumo, 2024 vai ser uma tragédia, porque a gente vai ter uma queda abrupta dos gastos públicos, que foi o principal fator de crescimento econômico para 2023. Beleza, obrigado. Antes de passar para o Juninho, passar a pergunta, aqui um comentário da Meu Nascimento, que roda de conversa poderosa, axé aos homens pretos. Né? Eu queria só ressaltar aqui que as mulheres negras fazem parte dessa bancada, tem preocupação, né? Por uma coincidência prática, né? Tiveram problemas pessoais e não puderam participar do programa de hoje, tá? Por isso está um clube de bolinha aqui, mas não é que a gente queria ouvir aí circunstâncias que levaram a isso. Juninho, sua pergunta. Bom, Jones, primeiro, bem-vindo aqui à Ação Negra na Fórum, prazer poder bater essa bola contigo. No comecinho do programa aqui, a gente falou um pouco, fez um giro de notícias, e a gente debateu um pouco sobre essa nova MP, né, que o Ministério da Fazenda soltou e que está dando uma grita na burguesia, né, ou em setores da burguesia, na mídia burguesa, né? E é interessante porque é um pouco isso que você traz, né? Uma lógica, a lógica do... aquela ideia do ganha, que é possível manter o ganha-ganha dos governos anteriores, está se tentando repetir essa receita, só que num cenário trágico, né? Então, de um lado, você diz que vai manter o déficit zero, do outro, o Centrão pressiona por mais investimento a partir de emenda, e você precisa garantir algum nível de investimento social, tem o PAC, tem não sei o quê, uma parte vem pelo setor privado, como você vem, inclusive, debatendo nos últimos tempos, e aí, agora essa MP me parece uma tentativa, né, uma saída, um escape para tentar
ampliar a possibilidade de arrecadação. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse desenho, né? E é interessante porque, de alguma maneira, as peças se movimentam no andar de cima, mas absolutamente sem participação da classe trabalhadora, né? A gente está fora desse debate, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco esse cenário que se desenhou aí nas últimas 48 horas, digamos assim, né? Perfeito. Eu vou me permitir, Juninho, fazer uma discordância fraterna contigo. Eu não acho que está se tentando um ganha-ganha, não, um governo de conciliação de classe, não. Se tivesse, seria até bom, né? O governo Lula atual não é um governo de conciliação de classes. Eu vou dar só um exemplo que eu passei o ano todo falando. Veja, o governo Temer, quando criou o PPI, o Programa de Parceria de Investimento, para desestatizar a economia, via decreto presidencial, né? O governo Temer colocou lá, o governo golpista, viu, gente? Colocou lá basicamente infraestrutura. Na época, isso está na internet, podem pesquisar depois no Google, o Aécio Neves foi ter uma reunião com o Michel Temer, pedindo para o Michel Temer colocar presídio de segurança pública no rol das PPPs. O Michel Temer não quis. Dia 25 de abril desse ano, a presidência da República edita o decreto 11.498, que bota presídio de segurança pública para ser privatizado. É a primeira vez na história desse país que existe uma política nacional de incentivo à privatização de presídios, porque até então isso ia ao sabor de cada governo estadual. Agora existe uma política nacional de privatização de presídio. Foi feita pelo governo Lula e não foi pressão do Congresso, não. Foi decreto presidencial. Veja, perceba. E assim, um negócio que Temer não quis fazer. Temer. O golpista, o vampirão, o corrupto, o mafioso. Então, assim, não é um governo de conciliação de classes. Sabe? Tipo, pelo contrário, o governo que está avançando em agendas que o governo Bolsonaro e o governo Temer não avançaram. Isso por um lado. Aí, vamos lá. Gente, existe muita confusão aqui nesse debate, que é assim, o governo quer aumentar a arrecadação. Preste atenção, não importa o quanto o governo aumenta a arrecadação. O gasto público não pode superar 70% do arrecadado nos 12 meses anteriores e 2,5% do gasto sobre PIB. Então, veja, vamos imaginar que hoje aconteça uma reforma tributária fuderosa, ampla, taxe lucros e dividendos, aumenta imposto sobre herança, aumenta a alíquota do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que atinge o latifúndio, etc, etc. Mesmo assim, o gasto público vai estar abaixo da média FHC. Então, aqui é um primeiro debate. Veja, alguns companheiros de esquerda, de maneira muito infeliz, estão dizendo o governo tributou os super ricos. Isso não é verdade. Mas aí jogaram uma outra mentira por cima. Tributou os super ricos, vai dar para investir mais em saúde e em educação. Veja, isso não é verdade. Porque o novo teto de gastos dá um limite para o investimento público. Um aumento gigantesco da arrecadação pode liberar uma banda maior de crescimento para o investimento. Mas mesmo essa banda maior é muito pequena e a gente, sob hipótese alguma, vai conseguir chegar num nível de gasto público, por exemplo, do governo Lula II. Isso precisa ficar claro para todo mundo, assim, porque o conflito redistributivo já está explodindo. Por exemplo, os funcionários públicos federais, ano que vem, não tem aumento, gente. São 2 milhões de pessoas entre ativos e pensionistas. As universidades estão reclamando que não tem orçamento para o ano que vem. O reitor da Universidade Federal do Ceará falou que a universidade pode parar. O reitor da UNB falou que a universidade pode parar. Segurança Pública e Ciência e Tecnologia tem um orçamento menor para o ano que vem. Os funcionários do IBAMA estão ameaçando greve. Isso é consequência direta do novo teto de gastos. Isso por um lado. Só que o que é que está em jogo? O Haddad, que é aquele uspiano, né, meio francês, nada contra quem é da USP, viu? Mas tenho até amigos que são. Aquele uspiano meio francês, o Haddad, ele de verdade, ele acredita que o mundo é uma grande agora ateniense e que vence a política quem tem o melhor argumento e que é mais simpático, né? Então, ele é o único no Brasil inteiro que acredita de verdade no discurso da austeridade. Porque, na prática, o discurso da austeridade é Estado mínimo para a classe trabalhadora. É cortar na carne do povo trabalhador e a burguesia com todos os privilégios. Então, qual é a lógica do Haddad? Vocês querem déficit zero? Eu quero também. Mas vamos melhorar a receita. Então, as medidas que o Haddad enviou foram para melhorar a receita, a arrecadação. Beleza. O que é que isso é importante para a gente?
Isso é uma briga se a gente vai levar naquela famosa cena do filme Cidade de Deus, um tiro no pé, um tiro na mão. Por quê? Se as medidas aprovadas, enviadas pelo governo via MP, forem aprovadas, isso significa que o governo, talvez, quem sabe, consiga bater a meta de déficit zero e o grau de austeridade em 2024 seja um pouquinho menor. A austeridade vai ter, está dado, está contratado. Então, se essas medidas enviadas pelo ministro da Fazenda forem aprovadas, a gente leva um tiro na mão. Se não forem aprovadas, aí o governo vai ter que fazer contingenciamento, porque esse é um que, infelizmente, a maioria das pessoas não estão explicando para o povo brasileiro. Veja, essa meta de gasto primário, repetindo, o gasto primário é o gasto com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com meio ambiente, com direitos humanos e tudo que você imaginar. Ela é medida bimestralmente, mês a mês, a cada 2 meses. Então, não é assim, vamos vendo e no final do ano a gente vê o resultado. É bimestralmente. Então, o governo não pode, bimestralmente, gastar mais do que está arrecadando e não cumprir a meta. O que é contingenciamento? Se você não estiver cumprindo num bimestre, você contingencia, ou seja, você para de gastar, o dinheiro fica represado para no próximo bimestre você estar dentro da meta. Então, se o governo não consegue aumentar a arrecadação, o que pode acontecer é nos primeiros 6 meses do ano 2024, a gente ter um contingenciamento brutal da ordem de 50 bilhões, veja, gente, bilhões, com B de bola, ordem de 50 bilhões de reais. O que é que significa isso? Significa menos saúde, menos educação, menos política de moradia, menos política de cultura, menos política para a população negra, menos política para a população indígena, menos política de geração de emprego. E significa também, Juninho, contratar uma redução brutal da atividade econômica, uma redução da geração de emprego na boca da eleição. Então, os gênios do pragmatismo, que eu acho engraçado, né? Porque o pessoal fala, não, esses web revolucionários, não sei o quê, não querem saber da eleição. Eu acho engraçado que os especialistas na eleição, eles contrataram um problema que é isso mesmo, na boca da eleição de 2024. A gente pode ter um contingenciamento de 50 bilhões de gasto público para a economia entrar numa quase que uma recessão técnica, porque é isso que pode acontecer, para o desemprego ir lá para cima, para o poder de compra das famílias ir lá para baixo, para se criar uma sensação de insatisfação econômica generalizada na boca da eleição, em que todas as capitais do Brasil vão estar em jogo. Sabe? Ô, Johnny, se me permite, inclusive o Centrão, já precavendo disso, já fez o contrato dele, né? Já garantiu as emendas impositivas, porque eles vão ter dinheiro para aplicar nesse período, né? Então, Juninho, essa é outra coisa... Ou pelo menos vai tentar ter, né? Vai disputar. Essa é outra coisa que pouca gente falou. Eu acho que eu só vi do jornalismo progressista, eu acho que eu só vi o Mauro Lopes falando disso em loco. Que era, veja, o Centrão, Danilo Fortes, do União Brasil, era contra a meta de déficit zero. Atenção! Deputado do União Brasil era contra a meta de déficit zero. A Simone Tebet, gente... É relator, né, inclusive, da lei de orçamento, né? Exatamente. A Simone Tebet era contra a meta de déficit zero. O Renan Calheiros era contra a meta de déficit zero. O Omar Aziz é contra a meta de déficit zero. Todo mundo é bolchevique, né? Todo mundo é esquerdista, né? Não conhece a correlação de forças. Então, tinha amplos setores na Câmara dos Deputados, no Senado e no próprio governo Lula contra a meta de déficit zero por uma questão lógica. Juninho, Danilo e Denis. É ano de eleição, gente. Quem é que faz um corte brutal de gasto em ano de eleição? Pelo amor de Deus, esse povo está vivendo aonde? O Haddad daria um ótimo ministro para a Suíça ou para a Holanda. Mas aí o que foi que aconteceu? Conseguiram impor a meta de déficit zero. Aí o que foi que o Centrão fez, Juninho? O Centrão fez assim, tu quer fazer déficit zero? Beleza, agora tu vai fazer déficit zero com o orçamento de vocês, com o nosso não. Então, veja, fizeram a negociação mais imbecil da história da humanidade e um dia alguém vai ter que parar a sério para contar essa história e tentar explicar isso. Que é, qual foi a negociação do governo? Tu me dá a meta de déficit zero, me amarra em ano de eleição, e para tu votar a favor disso, em troca, eu te dou 53 bilhões para tu gastar no primeiro semestre de 2024, na boca da eleição. Sabe o que é que significa, gente, concretamente? Significa, por exemplo, no exemplo de São Paulo, Juninho.
Isso significa concretamente que o deputado Guilherme Boulos, que é pré-candidato a prefeito de São Paulo, o governo que ele apoia não vai ter orçamento para gastar praticamente no primeiro semestre de 2024. Mas todos os deputados e senadores do Centrão que apoiam candidatos de direita, da extrema-direita, vão estar abarrotados de dinheiro para gastar no primeiro semestre de 2024. Foi essa genialidade que foi feita e não é possível que a gente não consiga desenvolver uma crítica séria e sistemática a isso, dizendo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que ele está dando o Brasil no colo do Centrão e da extrema-direita. Porque eu gostaria muito que alguém me explicasse qual é a lógica política, qual é o xadrez de quarta dimensão que se justifica o governo Lula, não o Congresso, colocar como meta suprema de 2024 déficit zero, deprimindo o gasto público em ano eleitoral, frustrando as expectativas da classe trabalhadora e, em contraponto, colocar 50 bilhões na mão do Centrão. Como é que se explica isso, assim, gente? Tá tudo bem? É eu que sou antipetista, é eu que só gosto de reclamar? Tá tudo bem? É isso mesmo? Esse é o caminho correto? Eu imagino que não, né? Ô, Jones, deixa eu... salve, Olá. Legal estar aqui com você. Excelente. Bate-papo legal. Obrigado, irmão. Como você vê a possibilidade de se implementar uma política econômica sem ter o controle da política monetária? Porque o que a gente observa, essa política de déficit zero, essa austeridade, toda essa ginástica que está sendo feita, ela é, de certa forma, uma exigência do presidente do Banco Central para baixar juros. E aí, se o presidente do Banco Central faz exigência para o ministro da Fazenda, então o ministro da Fazenda é o presidente do Banco Central. Assim, essa a leitura que eu faço. E aí eu queria que você, com base nisso que a gente discutiu, qual é o espaço para se implementar uma política econômica se você não tem a política monetária na mão, que é o Banco Central. Assim, tem essas questões que você muito bem coloca, mas o Banco Central independente, ele não é a carroça na frente do boi, não? Então, Danilo, eu vou me permitir respeitosamente discordar da formulação da sua pergunta. Veja, em 2018, o candidato no segundo turno, Fernando Haddad, foi no TSE fazer uma alteração do seu programa de campanha, defendendo e colocou lá no programa de campanha dele a autonomia do Banco Central. 2018. O Haddad defendeu, está lá no programa de campanha dele, no segundo turno, autonomia do Banco Central. Em 2022, a então presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, disse, antes de finalizar o segundo turno, que o governo Lula ia manter o Roberto Campos Neto na presidência. O Estatuto de Autonomia do Banco Central foi aprovado de maneira ilegal numa votação online durante a pandemia. Até as pedras da rua de São Paulo, de Brasília, de Recife, de Salvador e Companhia Limitada sabem que o governo Lula estabeleceu uma parceria com o Supremo Tribunal Federal a partir da dinâmica do 8 de janeiro e certas pressões golpistas e fisiológicas do Congresso Nacional. O governo conseguiria, sem muitos problemas, a revogação da autonomia do Banco Central via Supremo. Isso por um lado. E aí vem a segunda questão. Mesmo a lei sendo ilegal, a autonomia do Banco Central tem lá como basicamente o funcionamento de toda a dinâmica de agências reguladoras, que a aprovação do presidente é feita pelo Senado, mas o Executivo pode solicitar a demissão do Roberto Campos Neto. Né? E aí, claro, essa demissão é homologada pelo Senado. Perfeito. Só que aí, meu querido, veja, aí há o instrumento de pressão política do Executivo na mão, porque a pesquisa do Datafolha mostrou que 70 e tantos % dos brasileiros concordam com as críticas que Lula fez ao Roberto Campos Neto. Se o presidente decreta a suspeição do Roberto Campos Neto e pede a demissão, beleza, o Senado pode trucar e pode não aceitar a demissão. Só que não existe na lei de autonomia do Banco Central, nenhum limite regimental para a solicitação de demissão. Então, se o presidente da República quiser, ele pode solicitar a demissão do Campos Neto todo mês. E aí vamos trazer o debate para a população, vamos colocar isso como agenda e vamos buscar recuperar o controle da política monetária do Banco Central. Isso não foi feito. Atenção. Isso não foi feito.
E aí, veja, eu vou falar uma coisa que vai me render muita dor de cabeça no final de ano, mas como eu vou viajar agora dia 1, vou ficar fora das redes sociais, eu vou falar, não vou nem envolver. Veja, isso foi um teatro, viu? A luta contra Campos Neto. Sabe por que foi um teatro? Isso é documentado. Declaração do Fernando Haddad, vocês podem procurar na internet. Juninho, se eu não me engano, tu é do PSOL, né? Pronto, Juninho do PSOL, acho que a gente se conheceu, inclusive, lá no Vale do Anhangabaú, num discurso do Boulos em 2020, não foi isso? Largo da Batata. Isso, Largo da Batata. Pois bem, Juninho, que é do PSOL, Juninho não viu a proposta de regime fiscal para dar uma opinião. Nem ele, nenhum militante do PSOL, nem nenhum deputado do PSOL, nem ninguém. Ninguém do MTST, ninguém do MST, ninguém da CUT, ninguém da CTB, ninguém da PIB, ninguém da CONAG, ninguém de nenhuma organização, de nenhum movimento social viu a proposta de novo teto de gastos para dar uma opinião, para debater, para dialogar como é que seria a política fiscal do país. Sabe quem foi que viu essa proposta antes de ser apresentada no Congresso? Declaração do Fernando Haddad. Um banqueiro especulador chamado Felipe Salto. E aí, veja, gente, do meu tempo, um agente do mercado privado ter acesso à apresentação de uma política pública antes de qualquer agente político, para mim, isso cheira estranho. Mas tudo certo. Felipe Salto e Roberto Campos Neto. Aquela política que o governo Lula considera a política mais importante do ano, que é o novo arcabouço fiscal, nenhum movimento social do Brasil foi recebido para discutir, para debater essa política. O Roberto Campos Neto ajudou na formulação do novo teto de gastos. Essa é a declaração do Fernando Haddad. Percebe? Então, assim, vamos lá, concretamente. Não duvido que a Gleisi Hoffmann, Lindenberg Farias e que essas figuras do PT façam um combate sério ao Roberto Campos Neto. Agora, concreto e objetivamente, por parte do governo federal, isso não foi uma luta, isso foi um teatro. Em nenhum momento o governo quis realmente enfrentar a autonomia do Banco Central. Porque se quisesse, tinha instrumentos de pressão na mão para conseguir. E eu vou aqui, inclusive, dizer uma coisa para vocês. Não se surpreendam se o governo Lula decidir reconduzir o Roberto Campos Neto à presidência do Banco Central. Viu? Não se surpreenda. Porque, inclusive, acho que todo mundo viu a notícia, teve um churrasquinho, né? Churrasquinho de final de ano. E o Roberto Campos Neto estava lá, junto com a Haddad e o presidente Lula. Então, eles passaram o ano inteiro trocando farpinhas e no final do ano estavam tomando cerveja e comemorando que o presidente da FEBRABAN está feliz com a política econômica do Brasil. Sabe? Então, assim, gente. Né? Então, Danilo, veja. O Roberto Campos Neto, ele foi um sparring perfeito. Ele foi um sparring perfeito e aí, para simular uma luta e para concluir a resposta. O professor Pedro Paulo Bastos, que é da Unicamp, ele escreveu um texto chamado Não Existe Alternativa, está publicado no site A Terra é Redonda. Nesse texto, o professor Pedro Paulo Bastos, ele demonstra que o diagnóstico sobre as razões da inflação no Brasil, do Roberto Campos Neto e do Fernando Haddad, é exatamente igual. Ambos partem de uma perspectiva heterodoxa que diz que o grau de inflação no país depende do nível de gasto primário do Estado, que é um absurdo total e absoluto, que é a fina flor da teoria neoliberal. Mas tanto Fernando Haddad como Roberto Campos Neto partem do mesmo diagnóstico. O grau de gasto primário do Estado é que determina o nível da inflação, tem que controlar o gasto primário para, assim, reduzir as expectativas de inflação. Reduzindo as expectativas de inflação, você reduz a taxa de juros, reduzindo a taxa de juros a expectativa de inflação, você aumenta a confiança do investidor, alavanca o investimento privado e a economia cresce. Esse, em síntese, é o diagnóstico tanto do ministro da Fazenda como do presidente do Banco Central. Eles concordam. Eles têm a mesma teoria econômica. A mesma. Percebe? Então, eu não acho que o governo não está sendo controle da política monetária, não. Eu acho que a política monetária está alinhada com a política fiscal do governo. Só que aí, para a militância, é importante dar uma aparência de contradição, mas não acho que a contradição está aí, não. Beleza. Algumas perguntas aqui, comentários aqui no chat nosso. A Jaqueline Jaceguai, que é a nossa companheira lá da Colômbia, né? Ela tá lá em Ilha de San Andrés, me parece, né? Na Colômbia. Ela faz a seguinte pergunta aqui para o Jones. Jones, quais são as relações entre risco Brasil e o aumento dos ativos internacionais que buscam participar do processo de privatização das estatais?
deixa eu só dar uma continuidade, que ela continua aqui no outro momento, para achar que o resto. Ela fala o seguinte: percebo a relação entre a desvalorização do real diante do peso colombiano. Nunca houve uma desvalorização tão forte da moeda. Essa situação influencia diretamente na vida de imigrantes, né? Então, essa é a pergunta da Jaqueline, né? E aqui tem uma provocação para você, aqui do Free Speech, né? Ele vai dizer o seguinte: veja, por favor, a live do professor André Roncaglia sobre todas as medidas econômicas do governo de 2023, e está dizendo que o Roncaglia e o Elias Jabbour desmentiu, né, essa visão sua. Então, essas duas questões é para você, provocações, né? Para você... Ô, Denis, tem uma coisa, veja, o André Roncaglia, ele fez uma das falas para mim mais infelizes de 2023. O André Roncaglia disse que várias pessoas estão com uma, abre aspas, fixação freudiana na política fiscal. O que é a política fiscal? Gente, vamos lá. O que é a política fiscal do governo? A política fiscal, ela determina como será o gasto público, a forma do gasto público e o volume do gasto público. Gasto público em quê? Há basicamente dois tipos de gasto no Estado: o gasto financeiro e o gasto primário. O que é o gasto financeiro? É o gasto com juros e serviços da dívida pública. Esse ano são 680 bilhões, com B de bola, pagos em juros da dívida pública. Pra vocês terem uma ideia, isso é dinheiro suficiente, recurso suficiente para acabar com o déficit de moradia, para acabar com o déficit de escola pública de qualidade, ou para acabar com o déficit de saneamento básico e água potável no Brasil inteiro. Então, o gasto financeiro do Estado está livre, não entra no novo teto de gastos, assim como não entrava no teto do Temer. O outro gasto é o gasto primário. E aí, repito, é o gasto com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com meio ambiente, com infraestrutura, com geração de emprego, com política para a juventude, com ciência e tecnologia, com tudo. Funcionalismo público, etc. Esse gasto primário, ele está amarrado pelo novo teto de gastos. Então, a questão fiscal diz o seguinte: a gente vai ter mais hospital, mais médico, mais remédio, mais escola técnica, mais universidade, mais professor, professora, mais estrada, mais obra de saneamento básico, mais obra de oferecer água tratada, obra de combate à seca, obra pública de combate ao desmatamento, de reflorestamento, de despoluição de rios. É isso que significa. Então, a irresponsabilidade, relativizar a amarração do gasto primário do Estado. Porque, veja, o atual ministro Silvio Almeida, ele deixou célebre a frase austeridade é racista. E é mesmo. Porque no Brasil, quem mais depende de políticas públicas é a população negra, que é o setor mais precarizado da classe trabalhadora. Então, cada vez que você corta recursos do SUS, das universidades públicas, da política de assistência estudantil, da política de moradia, da política de cultura, você está prejudicando principalmente a população negra. Todo o povo trabalhador brasileiro, mas principalmente a população negra. Perfeito? Perfeito. Se criou um regime fiscal em que a média anual de gasto público vai ser menor que do governo FHC, que a gente chama de neoliberal, que destruiu o Brasil. Pô. Não é possível, não. Percebe? Assim, gente, como é que a gente naturaliza a ideia que a gente vai ter os próximos 3 anos de Lula 3 com a média de gasto público abaixo do governo FHC? Que a gente chamava de governo neoliberal, da privataria tucana, o governo FHC que não construiu nenhuma universidade. Vocês lembram do que... Quem tem aí, pelo amor de Deus, mais de 30 anos, mais de 35 anos, não lembra do que foi o governo FHC? Uma média de gasto abaixo do governo FHC. Como é que isso pode ser natural? E aí, veja, gente, isso é matemática, tá escrito na lei, não brigue comigo, não. Está escrito na lei, está dizendo o gasto primário do Estado vai poder crescer a um piso de 0,6% e a um teto de 2,5% do PIB ao ano. Vocês entenderam? Então, veja, eu acho que na política a gente precisa ter princípio. Né? Eu não vou passar 7 anos enfrentando a austeridade e criticando teto de gasto para no ano seguinte deixar de criticar, não. Aí, desculpe. Né? E aí, para quem está de bucho cheio, para quem mora num apartamento bom, para quem não usa o SUS, para quem não depende de universidade pública, eu vou começar meu doutorado agora na UFAL. Eu já vou começar o doutorado das universidades em crise orçamentária. Para quem não depende de universidade pública, para quem não depende de política de moradia popular,
para quem não depende de política pública, por exemplo, sua rua não encher de água quando chove, não alagar. Para quem não depende de nada disso, tá tudo bem, porra. Tá ligado? Porque sempre esteve bem. O Brasil é um paraíso para quem é classe média alta e para quem é burguês. Sempre foi. Um país lindo, vasto, cheio de praias, cachoeiras, montes. É uma maravilha, um paraíso, uma delícia. Sabe? Mas para a maioria da população brasileira, veja, gente, tá acabando esse ano, tem 15 milhões de brasileiros ainda passando fome. 15 milhões? Esse ano. Borda na eleição não era quem tem fome tem pressa? A pressa acabou, foi. O João Pedro Stadler deu uma entrevista para o Breno Altman. O João Pedro Stadler, viu, que é, né, insuspeito de ser antipetista. O João Pedro Stadler disse que esse ano foi um dos piores anos da reforma agrária em 40 anos do MST. Que o INCRA não tinha dinheiro para pagar diária dos trabalhadores do INCRA para fazer uma viagem, uma vistoria, uma atividade. Você percebe a gravidade disso? E ano que vem, explode o conflito distributivo. Gente, ano que vem, veja, está engatilhado. Greve de servidor do IBAMA, greve de policial rodoviário federal, greve da Polícia Federal, greve de policial penal federal. Se brincar, talvez os institutos federais de universidade pública entrem em greve também. Está engatilhado um monte de greve. Por quê? Por causa do novo teto de gastos, que não deu aumento para ninguém, que não dá restauração de cargos e carreira para ninguém. Isso está engatilhado, gente, para ano que vem. Então não é possível que a gente vai fingir que está tudo lindo. O mercado falou que não ia crescer nada, cresceu 3%, o mercado é burro, está tudo ótimo, Lula é lindo. Peraí, gente. A gente não está vendo o que está acontecendo, não. Os funcionários públicos federais passaram anos sem aumento do salário, né? Aí teve um aumento esse ano, perfeito. Aí já não tem aumento para o ano que vem. E a perspectiva não tem aumento para 2025. Sabe? E não tem aumento para 2026 por causa do novo teto de gasto. A gente vai fingir que isso não está acontecendo. Sabe? Vai passar os 3 anos de governo Lula sem aumento para o funcionamento público federal. O governo Lula já anunciou que pretende atacar os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Sabe por quê, gente? Porque o novo teto de gastos é incompatível com os mínimos constitucionais da saúde e da educação definidos na Constituição de 1988. FHC não atacou isso. Collor não atacou isso. A FHC criou a DRU, né, a desvinculação de receitas da União, para tirar dinheiro, mas manteve formalmente o piso constitucional da saúde e da educação. O governo Lula quer atacar, gente. Eu vou achar tudo isso normal, Eu não, desculpa, eu sou comunista, sou de esquerda, tenho um compromisso com a classe trabalhadora, e para mim é pau no neoliberalismo, viu? E aí não importa se o neoliberal é um Paulo Guedes ou se o neoliberal é um sujeito fofinho que toca guitarra, é vegano e lê Habermas. Comentários aqui no nosso chat. Maria Glória Calado, camarada Jones, bom dia. Que alegria estar com você, como também Danilo, Denis, Juninho. Um jeito muito bom de terminar esse ano. Parabéns, camaradas, pelas análises críticas de altíssimo nível. Juninho, pergunta? Opa, eu queria girar um pouco o papo. Eu aqui na Ação Negra, eu tenho feito... A gente está na nona live, né, Denis? Isso. E eu tenho feito um esforço aqui, Jones, de fazer uma coluna cultural, né? De trazer a questão cultural como um elemento da luta de classes, né? Da forma de organização da classe trabalhadora. Então, acho que a gente permeou bem aqui o debate econômico, os grandes desafios da luta de classes do ponto de vista dos enfrentamentos que a gente precisa fazer ao neoliberalismo, as contradições do governo, enfim, e as disputas que estão colocadas. Queria descer um pouco, né, para o nosso cotidiano, né, como que a gente materializa, porque a gente só vai conseguir enfrentar o neoliberalismo se constituindo como uma força política, né, uma força política, social, e eu tenho pensado muito, né, sobre como disputar o cotidiano das pessoas, né, como disputar o dia a dia, a consciência, o debate público, né, a batalha das ideias e formas de organização, né, como o Clóvis Moura nos ensinou, né, como construir uma praxis, né, uma praxis política cotidiana. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, quais são os desafios nossos, enquanto negras e negros, periféricos, né, pertencentes à classe trabalhadora, que conforma a ampla maioria
desse país, quais são os desafios organizativos nossos? Como que a gente pode nos organizar? Qual o papel da cultura, né? Da cultura periférica nesse processo organizativo? Você vê isso como algo em potencial, algo que pode ser um instrumento interessante? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que tem todo o potencial. Eu meio que virei uma pessoa de esquerda por causa do rap, né? Eu passei a me reconhecer como homem negro, virei uma pessoa de esquerda por causa do rap. A primeira vez que eu ouvi falar de Malcolm X foi numa música de Gog, né? Malcolm X vai à Meca e Gog ao Nordeste e tal. Então, assim, aí depois, claro, tive acesso a uma literatura marxista, entendi o que é ser comunista, passei a me considerar comunista e tal, mas foi o rap que meio que começou a formar uma consciência de classe, uma consciência racial em mim. Então, veja, eu acho que a gente tem uma série de desafios, né, Juninho? O que a gente mais tem é desafio, né? Mas eu diria o seguinte, acho que a primeira coisa é um trabalho de base sistemático e cotidiano que demora muito para dar resultado, né? Recentemente, por exemplo, estive lá no Ceará, lá no Janguruçu, que tem um trabalho muito massa do MTST lá, né? Que tem uma zona livre, que é uma política pública que eles conseguiram do governo do estado, que é um espaço para a molecada estudar, para ter curso, para a comunidade debater, é um espaço meio de uma associação de moradores ali junto com a política pública e tal. Então, por exemplo, um trabalho de base ali cotidiano, sistemático, com oficina, com debate, trazendo a universidade, os espaços de oportunidade educacional para dentro da comunidade, né, para a galera visualizar, inclusive, também no seu dia a dia o que é a realidade. Trabalhos de base como aquele do Janguruçu demoram muito para dar o resultado, né? Mas se consolida, aquilo é força política real, né? É você conseguir organizar de maneira permanente, sistemática, 10 mil, 20 mil famílias, né? Que tem vários potenciais, desde luta social, desde mobilização, até, inclusive, potencial eleitoral. Então, isso por um lado, né? Eu acho que, eu sempre venho falando isso, a gente está com uma crise de criatividade. Você vai nesses movimentos de esquerda, toda vez que a galera fala em trabalho de base, a única coisa que consegue pensar é um cursinho para vestibular. Não, muito massa, do caramba, cursinho para vestibular, só cursinho para vestibular só pega uma parte das pessoas de uma comunidade, que é a juventude, e uma parte da juventude que vai se engajar nisso. Então, necessariamente, você parte de uma dinâmica de trabalho de base que exclui 60% a 70% do potencial a ser organizado naquele território. Então, assim, não dá para resumir a coisa trabalho de base. A dimensão da cultura seria um espaço fundamental, né? A gente conhece vários movimentos sociais, por exemplo, que entram fazendo um trabalho a partir do esporte, a partir da cultura e tal. Só que isso também me parece passa por uma coisa que é entender as barreiras culturais que existem de classe hoje no Brasil. Então, a galera, às vezes, por exemplo, eu tive uma experiência aqui em Recife, há uns 4 anos atrás, não cabe falar o nome, né? Mas a gente da Juventude Comunista tentou fazer uma parceria com outra organização para criar uma batalha de rap e tal. Só que aí, qual é a lógica da galera? A galera não conhece a cena do rap, não sabe o que é que a molecada tá ouvindo, né? O que é moda, não sabe o que tá permeando, e aí queria fazer batalha de rap, tipo, tema da batalha, né? Contra o racismo, e aí queria meter de cara um Thomas Sankara, um Panteras Negras, um Malcolm X, e a galera querendo tentar trap, porra, querendo falar de dinheiro, de não sei o quê, por aí vai, e a galera, porra, não é assim, pô, nem isso que a molecada tá ouvindo, tipo, tu chegar, vamos montar aqui uma batalha de rap, e aí, eita, falou uma coisa machista, tá expulso da batalha, calma, pô, tipo assim, sabe? Tem que entender o universo cultural, tem que entender a própria sociabilidade que você está querendo se integrar e intervir politicamente. Então, há muito uma lógica, extrapolando até o sentido teórico original da palavra, meio colonizadora, né? Que é desconhecer um território e querer imputar uma lógica alheia a ele, como se aquela fosse a única correta e não se abrir para um processo de aprendizado mútuo, né? Então, há um problema fundamental aí, que se agrava com a outra dinâmica, Juninho, que é a dinâmica do marco teórico sobre o qual se faz ação política, né? Veja, a gente está aqui num programa chamado Ação Negra, né?
O Danilo, eu não tive a oportunidade de conhecer, mas eu sei que o Juninho e o Denis são entusiastas da obra do Clóvis Moura. Pensar, por exemplo, uma ação de trabalho de base tem que estar lastreado dentro de um marco teórico geral de um projeto de Brasil. Né? Qual é a teoria de interpretação da formação social brasileira? Qual é a estratégia política? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que eu acho fantástico. Certa vez, há quase 10 anos atrás, Juninho, a gente criou aqui em Pernambuco a Frente contra o Extermínio da Juventude Negra. Né? Juntou várias juventudes do campo democrático popular, dos comunistas, do PSOL, do PSTU, não sei o quê. Vamos criar uma frente para atuar no debate sobre segurança pública. Uma iniciativa muito boa, amplíssima, o que é raro, né? Congrega todo mundo e tal, beleza. E aí a galera começou com esses problemas, que é assim, não, mas a Frente contra o Extermínio da Juventude Negra só participa negro. Mas já tem um problema aí, né? E veja, participar é diferente de liderar e dirigir, viu? São duas coisas diferentes. Aí já começa um problema. Aí depois já começa um outro problema, é que quem é negro, né? Que hoje em dia no Brasil, nas esquerdas tem um fenômeno, né? Na população no geral, quase ninguém quer ser negro porque se fode, mas nas esquerdas a galera briga para ser preto, é uma coisa impressionante. E aí já começa um debate para ver quem é negro e tal. E aí o negócio se perde dentro de um ultraparticularismo que não consegue pensar aquele projeto de enfrentamento ao extermínio da população negra como parte de um projeto geral de transformação do país, em que a particularidade do ser negro na classe trabalhadora é fundamental ser considerado e é um ponto estratégico. Mas essa particularidade existe numa universalidade que é o ser de classe. Então, é uma ação necessariamente que combina raça e classe como vetor de emancipação da Revolução Brasileira. Só que quando você perde esse vetor, né, e aí, consequentemente, o marco de crítica da economia política, compreensão que o Brasil é um país de capitalismo independente, subordinado ao imperialismo, tudo, desde a ação cultural até o trabalho de base, passando por até uma organização de um DCE, tudo se perde nessas... Eu odeio a palavra identitarismo, eu nem uso. Odeio. Acho que foi distorcida no Brasil. Mas veja, tudo se perde em pequenas questiúnculas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Buraco negro é uma palavra racista? Não sei, não me importa. Foda-se. Sim, eu estou preocupado com a privatização dos presídios. Eu estou preocupado que hoje, no Brasil, só 34% da força de trabalho tem emprego formal. São mais de 60 milhões de brasileiros da informalidade trabalhando por conta própria, a maioria negros, característica média. 12 horas de jornada de trabalho diária para ganhar menos do salário mínimo, sem férias, sem 13º, sem aposentadoria, sem seguro-saúde. Sabe? Tipo, galera, é isso que eu estou preocupado. Além dos 12 milhões que estão passando fome ainda esse ano. Então, assim, e quem é que está passando fome majoritariamente? É a população negra, pô. Quem é que está majoritariamente nos trabalhos terceirizados e quarteirizados, particularmente ligados ao setor de serviços gerais? É a população negra. Quem é que está na informalidade da uberização, entregando comida de bicicleta, sendo atropelado, morrendo em massa, trabalhando 12 horas com fome? É a população negra, a juventude negra que está com essas bicicletas para cima e para baixo. Né? Porra! Vou fazer um debate aqui sério sobre questão racial no Brasil, pegando um debate sobre economia política. O Clóvis Moura, para concluir a resposta, tem uma provocação do Clóvis Moura que, para mim, é atemporal, né? Clóvis Moura, no Dialética Radical do Brasil Negro, quando ele está falando sobre os 100 anos da abolição, o Clóvis Moura faz uma provocação, né? O Clóvis Moura fala assim, os movimentos negros, por exemplo, deveriam ter falado da reforma agrária, da questão da terra, que é pauta central para a gente enfrentar o racismo constitutivo do capitalismo independente brasileiro, do que a concentração fundiária no Brasil, e que 1,7% dos proprietários de terra concentram 48% das terras agricultáveis, de acordo com o censo do IBGE de 2019. Sabe qual era esse número no censo do IBGE de 1940? Mesmo número, 1% dos proprietários concentravam 48% das terras agricultáveis.
Em 80 anos, a concentração fundiária não mudou no Brasil, exatamente igual. E quem são os grandes proprietários de terra? Só famílias burguesas, brancas, descendentes direto de famílias que escravizavam o nosso povo. Aí, se a gente perde esse marco teórico, infelizmente, a gente tem dificuldade de conseguir construir um trabalho de base consistente, duradouro e que tenha sentido de transformação revolucionária no Brasil. Danilo, sua pergunta? Da hora, Jones. A pergunta que eu tenho é o seguinte: a gente, em geral, quando muitos analistas de política se empenham em esmiuçar a política e esquecem de discutir os desdobramentos dela. Então, você tocou num ponto, o Juninho trouxe também, eu queria, de certa forma, retomar, que por exemplo, tem gente que não enxerga a correlação entre lei de drogas, privatização de presídios e encarceramento em massa da população negra. Eu queria que você explorasse um pouco isso, e se você enxerga a correlação, como que você trata essa questão? Veja, de novo, vamos apelar para o Clóvis Moura, né? O Clóvis Moura faz um debate de que a população negra... Você falou que não sabe se eu gosto do Clóvis Moura, é com base no que eu aprendi com ele, que vem essa pergunta. Cara, perfeito. É quase um princípio para estar aqui na Ação Negra, né? É o nosso, maravilha. É o nosso processo seletivo, né, Denis? Bom demais. O Clóvis Moura, no livro Negro do Bom Escravo ao Mau Cidadão, né, faz um debate. Uma população negra no pós-abolição foi colocado como superpopulação relativa ao exército industrial de reserva, excluída de maneira permanente dos processos de oportunidade de emprego fabril, né, naquela indústria nascente no Brasil, e também de oportunidade de emprego na expansão e modernização do aparato do Estado brasileiro no período varguista, né? Teve uma expansão gigantesca da máquina pública. Então a gente está falando de uma população que historicamente está inserida no que se chama de mercado informal. O termo mercado informal, ele é bom para visualizar o que a gente está falando, mas ao mesmo tempo ele é muito simplificador, né? Porque o mercado informal é tudo que não é formal, e ele junta uma porrada de coisas diferentes, né? De processos políticos diferentes. O que é fundamental é que o Brasil nunca teve uma correspondência entre a disponibilidade de força de trabalho apta a produzir e o nível de emprego disponível. Então, sempre existiu um desemprego estrutural no Brasil e um altíssimo grau de informalidade e de precarização da força de trabalho. É por isso, inclusive, que eu não uso esse negócio de precariado. Não, precariado pós-fordista. Para o Brasil, acho que às vezes a galera olha para a França e enxerga o Capão Redondo, mas tudo bem. E aí, isso diz de mecanismos de controle de um setor da população que está permanentemente excluído de um pacto mínimo de ganhos materiais. Há um debate clássico, né, do Lênin sobre a aristocracia operária, né? Então, como a existência de uma aristocracia operária ajuda a amarrar a classe trabalhadora a uma política de dominação burguesa, de reprodução do capitalismo. O fato é que, para o Brasil, considerando a população negra, a gente não pode falar de uma aristocracia operária. Quem sabe, a partir dos anos 80, dá para a gente falar de um setor de classe média da população negra que tende a hegemonizar, enquanto liderança política e formulação intelectual, o movimento negro. Aí é outro debate, mas a população negra, de maneira geral, nunca desfrutou de uma condição da aristocracia operária, pelo contrário, e as estratégias majoritárias de controle da classe dominante, até o final da ditadura, a estratégia de controle majoritária foi matar. Essa foi a principal, né? Inclusive, há um debate que é racista, viu? Um debate que é racista, que é assim, a ditadura só matou 60 e tantas pessoas. Veja, gente. Gente. Aí você tira de fora do cálculo de pessoas assassinadas na ditadura, todo mundo que foi assassinado pela Rota em São Paulo, todo mundo que foi morto pelos grupos de extermínio no Rio de Janeiro, todo mundo que foi assassinado pela PM aqui no Ibura, em Recife.
em Santa Mara, em Recife, todo mundo que foi morto em Fortaleza, e companhia limitada, né, gente? O MNU, quando surgiu, ele tem até um debate que da ditadura todo preso é um preso político. Claro, é um regime de exceção. Se é um regime de exceção, todo preso é um preso político. Certa branquitude da esquerda brasileira não aceitou esse debate, né? Preso político é só um preso militante, normalmente de classe média, normalmente branco, e não aceitou também o debate da gente fazer uma reflexão de que, sabe aquele famoso livrozinho do Caco Barcelos, Rota 66, A Polícia que Mata? Aquilo é um livro político sobre repressão política durante a ditadura. Não, aquilo não. O livro político de repressão política é O Brasil Nunca Mais. Aquilo é um livro político sobre repressão da ditadura. O livro do Caco Barcelos é um livro sobre violência policial. Mas peraí, pô, violência policial sobre quem? Como? Em que estrutura? Que finalidade? Né? Então se faz uma despolitização da clássica estratégia de extermínio nas comunidades, que inclusive, Danilo, não dá nem para ter números precisos, viu? Porque, por exemplo, as secretarias de segurança, à época, não contabilizavam, não existia a SUS ainda, que tem uma base de dados importantíssima, que é o DataSUS. Então, assim, até para contabilizar quantas pessoas morreram nas periferias de São Paulo durante a ditadura, é muito difícil, viu? Eu desconheço alguém que conseguiu chegar ali no número com um grau de precisão bom de acordo com as fontes disponíveis. No pós-ditadura, a estratégia predominante foi encarceramento em massa. Isso é um dado que às vezes a gente esquece. Gente, encarceramento em massa no Brasil é um dado da democracia burguesa. Até o começo do governo Collor, o Brasil encarcerava relativamente pouco. Do governo Collor em diante, explode explode o encarceramento em massa dentro de uma estratégia justamente isso, né? Sai a figura do comunista como inimigo interno, entra a figura do bandido / traficante, se importa cada vez mais dos Estados Unidos o paradigma de guerra às drogas, né? De combate ao inimigo interno ao traficante, explode o encarceramento no governo FHC, aí o pessoal agora vai ficar puto. O governo Lula aprova a nova lei de drogas, né? Que dispara como nunca encarceramento no Brasil, né? Veja, o encarceramento no Brasil nunca deixou de crescer. No período petista ele cresceu mais. Ele nunca deixou de crescer. E agora se vai para um novo paradigma. Tem um dado, veja, gente, não acredita em mim, pelo amor de Deus, entre no site do BNDES. Danilo, o primeiro presídio privatizado no Brasil, com a novo decreto presidencial, é um presídio de Erechim, no Rio Grande do Sul. O contrato de gestão do presídio por 30 anos vai dar 2,4 bilhões para a empresa. Sabe quanto é o orçamento do Ministério da Igualdade Racial para 2024? 200 milhões. Um presídio privatizado, no verso 30 anos, vai dar mais de 2 bilhões. Beleza? Perfeito. Tá no site do BNDES, gente. Entrem lá. Mostrando que uma consultoria de Portugal e uma consultoria da Espanha, uma consultoria da Holanda ajudou o BNDES a formular os marcos de incentivo à privatização de presídio. Pergunta se na Espanha, se na Holanda, eles aplicam essa política que estão difundindo aqui no Brasil. Obviamente não. Então, há todo um interesse na ideia de um mercado bilionário de gestão do sistema prisional brasileiro. Estamos falando de 1 milhão de vidas humanas, de almas, que agora... Se cada contrato, veja, um presídio só, o presídio de Erechim, é mais 2 bilhões. Contrato. Imagina, vamos tirar isso por média. Vamos dizer que cada presídio seja uma gestão, um contrato de 2 bilhões por 30 anos. Quantos bilhões a gente não está falando aí de ganho para a burguesia em cada presídio privatizado? Então, me parece muito claro que há, nesse momento, concatenada uma ofensiva que diz, ó, a próxima fronteira de acumulação no Brasil vai ser cada vez mais a privatização de serviços públicos em saúde, em educação, cultura, gestão ambiental. Tem privatização de floresta, vamos, gente. Privatização de floresta, sabe? Em gestão ambiental e presídios, considerando o contingente de pessoas. Inclusive, para não dizer que eu não falei das flores, o glorioso ministro Silva Almeida, Joninho, eu sei que você tem o número dele, ligue para ele, que o Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos prometeu que ia lançar um estudo recomendando a retirada de presídios do rol do programa de privatização do governo Lula. O ano acabou
e esse estudo não foi lançado ainda. Ministro Silva Almeida, se precisar de ajuda aí, pode chamar para a Saudação Negra aqui, para completar esse estudo, para terminar mais rápido, porque é dia 30, o ano acaba amanhã, e esse estudo do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos contra a privação de presídios não foi lançado ainda, viu? Muito bem, tem muitas perguntas aqui, né? A gente vai caminhar para o encerramento. Eu queria fazer uma questão, Jones, é o seguinte, eu vivenciei essa fase dos anos 80, né, 88, que foi o cenário da abolição, e, de fato, eu vejo aquele momento, foi um momento muito interessante aí para o movimento social, para o movimento negro em particular. E o Clóvis Moura já estava adiantando isso, né? Eu tive até a oportunidade de conviver com o Clóvis Moura, né? A gente conversou um período aí, eu era muito jovem ainda, pedi algumas orientações, eu estava fazendo doutorado nessa época aí, né? Até acompanhei a produção desse livro dele, O Dialética Radical do Brasil Negro, né? Que foi lançado em 94. Mas o que aconteceu? De 88 a 95, nós tivemos um processo aí em que duas grandes correntes no movimento negro teve uma certa confrontação, né? Em 88, nós tivemos o contato, aquela época fazia parte de uma organização do movimento negro, e nós organizamos, junto com outras entidades, o primeiro Encontro Nacional de Entidades Negras, o INEM, que foi em 91 em São Paulo. E nós tivemos, naquele momento, foi o final da Constituinte, o acesso a um documento da Escola Superior de Guerra das Forças Armadas, até escrito no meu livro, né, Racismo Estrutural, que ela falava o seguinte, né, um documento grande, de 200 e poucas páginas, né, um documento de intervenção da ESG, né, que foi o think tank, né, do regime militar, nesse processo constituinte, que era o seguinte, né, havia um capítulo chamado da ordem social, no qual eles apontavam, né, que os principais focos de possíveis desestabilização da ordem política o que eles chamavam cinturões de miséria, né, que davam como exemplo os morros do Rio de Janeiro, e o que chamavam de os menores abandonados, né, que foi um momento até, inclusive, da discussão da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. E apontavam, né, que se não tivesse medidas preventivas, esse é o termo que eles utilizavam, esse contingente de miseráveis e de menores abandonados poderiam suplantar o número de pessoas das Forças Armadas. E eles defendiam abertamente o extermínio, né, a frase final desse capítulo, né, desse texto, né, lembro até hoje de cabeça, né, diziam que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário poderão pedir o concurso das Forças Armadas para neutralizar essa horda de bandidos, neutralizá-los e destruí-los para ser mantida a lei e a ordem, né? Então, essa transição do inimigo interno, né, do militante político de esquerda, né, dos anos 70, passa a ser a população da periferia, tá? Por isso que havia toda uma mobilização desse setor de segurança, extrema-direita, e não ter alterações significativas ali no capítulo da segurança pública na Constituinte. De fato, né, não houve uma mudança significativa nessa estrutura de segurança pública, e a tecnologia de repressão do regime militar foi, né, mantida e hoje é utilizada contra a população negra, pobre da periferia, né? E aí é muito interessante que toda essa discussão que eu estou colocando aqui não é um problema só pontual, mas estava adequada a essa adequação do Brasil à ordem neoliberal. Nós abrimos o programa de hoje, não sei se você chegou a ver, com um vídeo de uma mulher negra, acho que ela é angolana, pelo sotaque dela, falando sobre a situação do Congo, que é o país, o Congo, né, a terra lá do nosso grande mestre, o professor Kabengele Munanga, né, que ela detém 75% das jazidas do coltan, que é mineral estratégico para a produção de telas de cristal líquido de celulares, tablets, etc. E esse coltan é retirado com mão de obra de crianças escravizadas, né? E aí os países imperialistas fomentam milícias, grupos armados que escravizam crianças e conseguem retirar esse mineral estratégico a preços irrisórios, né? Que acabam favorecendo as grandes transnacionais aí, produtoras desses equipamentos todos aí. Então, veja, a adequação ao neoliberalismo implica a barbárie nos países do chamado sul global. E a manutenção desse Estado policialesco acaba sendo esse elemento. O que ocorreu? Veja, de 88 a 95, voltando à questão do movimento negro, o que aconteceu? Houve uma derrota, do ponto de vista ideológico do movimento negro, que foi caminhando cada vez mais de uma crítica estrutural, que estava presente nos anos 90, o MNU também nos anos 70, tudo isso, para a ideia de formulação de políticas de ação afirmativa, que são importantes,
mas dissociadas de uma crítica estrutural sistêmica. Daí, em 95, a Marcha Zumbi a Brasília, participei dessa marcha, fui da executiva da marcha, e tudo isso, até chegar à Conferência de Durban, 2001, e ela é interessantíssima, né? Conferência essa que o Domênico Lossurdo, num dos livros dele, fala que foi a conferência no qual o imperialismo ficou no banco dos réus, quando os palestinos acusaram Israel de genocídio e quando as nações africanas exigiam reparação no cancelamento da dívida externa dos países africanos, né? O que aconteceu? Várias organizações do movimento negro, né, e até muitas financiadas pelos Estados Unidos, inclusive brasileiras, vou citar aqui nome para uma confusão, né, inclusive brasileiras, que negaram isso, culparam os palestinos, né, culparam os países africanos de inviabilizarem a conferência. Então, uma conferência no qual você teria, né, teria a possibilidade dessa discussão estratégica, geopolítica, acabou sendo colocada. E nós estamos observando, né, que o racismo estrutural está vinculado à questão da divisão internacional do trabalho, a essa ordem social internacional, que infelizmente ainda está muito pequena, né? Ela é muito residual no debate racial. Então se discute buraco negro, se discute um monte de coisa, né? Estou discutindo se é importante ou não, uma ministra negra no STF. Agora, né, os impactos na população negra que, por exemplo, a reforma trabalhista teve, né, a reforma previdenciária, né, que a gente até chamou, né, Danilo, uma vez, né, de nova lei de sexagenários, né, que põe uma legislação que impede a pessoa se aposentar. Na época da lei de sexagenários, nenhum escravizado chegava aos 60 anos para ser liberto, né? Não houve uma reação contrária a isso, né? Não houve uma mobilização contrária a isso. Então a gente observa, né, uma certa despolitização desse movimento. O que acontece? Fala-se muito de movimento negro, de racismo, até de racismo estrutural, só que efetivamente não está fazendo uma discussão política, né, articulando essa dimensão da estrutura do capitalismo neoliberal, da divisão internacional do trabalho com a questão racial. Como é que você enxerga essa dificuldade? Porque é um problema, eu acho que é ideológico, inclusive, né? Eu acho que nesse período de 88 para cá, houve um certo retrocesso ideológico no movimento negro em particular, mas eu vejo também nos movimentos sociais, acreditando que políticas institucionalizadas podem resolver o problema. Veja, camarada e professor Denis, a gente tem uma série de problemas aqui para fazer esse diagnóstico, né? Eu confesso para você que até 2022 eu evitei militar diretamente em organizações do movimento negro. Por quê? Muito anticomunismo. Negócio assim. Era uma época que o Carlos Moore fazia mais sucesso, né? Felizmente, com a graça das forças sobrenaturais, o Carlos Moore deu uma baixada. Mas muito anticomunismo. E, ao meu ver, veja, eu entendo a importância de um debate sobre a dimensão estético-cultural do racismo. Eu já alisei meu cabelo, eu não gostava do meu cabelo, porque meu cabelo era crespo, então eu passava aqueles alisantes, originou, que aquilo ali parece uma arma química, meu cabelo ficou meio vermelho, meu marrom caía, então já alisei meu cabelo, não gostei do meu cabelo, não gostava do tamanho do meu nariz, me achava feio por ser negro, tudo isso, não, perfeito, tranquilo, beleza. O racismo tem também uma dimensão, né, estético-cultural que vai para o imaginário do que é belo, do que é bonito e tudo isso. Mas veja, o fundamento da questão está na crítica da economia política. Então, a inferiorização estético-cultural, religiosa, subjetiva do ser negro está fundamentada numa concentração de renda, riqueza, propriedade e poder político nas mãos da burguesia branca. Ponto. Então, enquanto isso acontecer, não importa se a Rede Globo agora bota uma protagonista negra, se tem um GNT, se tem um encontro da Fátima Bernardes, se tem uma apresentadora negra apresentando o Jornal Nacional. Não, muito bom para ela, mas é uma pessoa negra apresentando o Jornal Nacional, defendendo privatização, retirada de direito trabalhista, política econômica neoliberal e por aí vai. Então, há uma dificuldade também de fazer um debate, uma crítica da economia política, isso por um lado. E há um terceiro elemento, que isso é geral, viu, gente? Isso não é só do movimento negro, não. É geral. Que é ficar bem com os amigos. O que é ficar bem com os amigos? É você não criticar nada. Que aí você... eu vou contar uma historinha para vocês. Era agosto de 2020. Aí o Caetano Veloso vai e me cita, né? Lá no programa do Bial e tal. Depois que aquilo aconteceu, foi
dei entrevista em todo canto, fui atacado em todo canto, comentado em todo canto e por aí vai. Em seguida, aquilo ali, eu recebi convite para fazer publi, só porra. Se eu tivesse aceitado os convites, eu teria ganhado 400 mil reais. Eu recusei todos, porque eu acho que não é papel do militante estar fazendo publi. E aí nada contra quem faz, viu? Cada um com sua consciência. Eu não faço. E recebi um bocado de convite para filiar em partido X, Y, B, para trabalhar em cargo comissionado de secretaria, não sei onde. Tem até uma prefeitura aqui da região metropolitana de Recife, que me ofereceu um convite para ser cargo comissionado e ganhar 15 mil reais de salário. Eu saí recusando tudinho. Aí depois eu fiquei pensando, eu fiz, meu irmão, veja, não é um debate moralista, atenção, não é um debate moralista. Uma pessoa tá lascada, né? A pessoa vem de uma família com condições mais precárias. Aí entra na universidade, aí começa numa dinâmica de militância, aí ganha alguma visibilidade e por aí vai. Todo governante burguês, minimamente esperto, quer ter o selo da diversidade. Vai ser um Eduardo Paes da vida. É um mafioso de quinta categoria, um liberal safado, mas aí ele quer ser o cara da diversidade, né? Que tem uma secretaria ali de combate ao racismo, secretaria para mulher, uma secretaria para LGBT, uma secretaria para meio ambiente e por aí vai. Então, se criou um nicho, um mercado de trabalho muito grande, tanto no mercado privado de empresas, quanto na esfera pública, de ONGs, de partidos políticos, de governos, de gabinetes parlamentares, que é o mercado da diversidade. E aí, cada pessoa que ganha algum destaque, alguma visibilidade, algum protagonismo em alguma luta, alguma iniciativa, está sujeita a entrar nesse mercado e ganhar um salário que é acima de 70% do rendimento da classe trabalhadora. E assim, viu, gente? Qualquer pessoa que ganhar um salário acima de 6 mil reais está ganhando mais de 70% do povo brasileiro. Sim, não é brincadeira, né? Então, o que é que acontece? Junta-se um movimento negro, majoritariamente classe média, na sua composição de liderança, com um marco teórico que exclui a crítica da economia política, exclui debate sobre formação social brasileira, sobre imperialismo, sobre dependência, sobre Estado. Por exemplo, Denis, no seu livro, Racismo Estrutural, você cita, na hora que está fazendo debate sobre poder político, Nikos Poulantzas. Eu aposto muito, que muita gente do movimento negro que parou para ler seu livro, por exemplo, ouviu ali falar pela primeira vez de Nikos Poulantzas e do debate sobre Estado e poder político que está ali presente na obra dele, percebe? Então está um marco teórico totalmente afastado desses debates e vive numa dinâmica que, de novo, não estou fazendo debate moral, em que todo mundo meio que fica calado para ficar bem com os amigos, para conseguir um espaçozinho, sabe lá onde, e que acontece a mesma coisa no movimento negro. Então, de novo, não vou citar nomes, mas todo mundo que eu falei sabe do que eu estou falando. Quando saiu o edital para a privatização de presídio de Erechim, eu saí ligando, né? O pessoal aí, numa coalizão por direitos, aí saí ligando, falando, ei, pô, vai ter a privatização do presídio de Erechim, no Rio Grande do Sul. Primeira privatização de presídio no Brasil, dentro de um marco de incentivo nacional. Vamos se pronunciar, vamos falar, vamos fazer. Ninguém fala nada, pô. Ninguém fala nada. Nada. Assim, tem algumas figuras que, de novo, não cabe citar nomes, porque não é uma questão pessoal, individual, de fulano A ou B, mas que simplesmente não falam nada sobre o tema um ano inteiro. Sabe? E aí, é isso. De um lado, você tem economista, cara desenvolvimentista, que agora está apoiando o novo teto de gasto. Do outro lado, você tem ambientalista que está calado sobre privatização de floresta. Do outro lado, você tem gente que está mentindo na cara dura. Ah, o governo Lula tributou os super ricos. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Está mentindo na cara dura porque fez uma tributação para 2 tipos específicos de aplicação de fundos exclusivos e offshore. Isso não é tributar super rico. Aí do outro lado está todo mundo mentindo. Aí do outro lado tem uma galera da educação que também está fingindo que não está vendo que a Fundação Lema manda no MEC.
Aí, do outro lado, tem outra galera das relações internacionais que está fingindo que não está vendo que Itamaraty trabalhou violentamente pelo acordo União Europeia-Mercosul, que, para quem é mais velho, essa é a versão 2.0 do acordo da ALCA, né? Só que agora com a União Europeia. Assim, uma vergonha absoluta. Ainda bem que o negócio está fazendo água. Mas, assim, uma síntese à soberania nacional brasileira. E aí tá todo mundo meio nesse clima de festa, sabe? Sabe aquele discurso do Mano Brown em 2018? Eu odeio o clima de festa. Tá todo mundo meio em clima de festa, meio que o amor voltou e tal, ninguém tem muito compromisso. E aí se cria uma dinâmica que, concretamente, o movimento negro, mas não só, em algumas exceções, boa parte dos movimentos, vira muito mais um portfólio de mercado para conseguir uma oportunidade de emprego. E aí, quando essa dinâmica assume, aí realmente, por exemplo, eu nunca vou ser chamado para o programa da Fátima Bernardes. Eu não estou reclamando disso, não. Eu fico, inclusive, muito feliz. Por que eu não vou ser chamado para o programa da Fátima Bernardes? Porque quando eu debato racismo, eu não falo sobre a dimensão estético-cultural. Eu falo de mercado de trabalho, falo de política econômica, eu falo da Petrobras, eu falo de privatizações, falo da dependência, de reforma agrária. Então, nunca que a Fátima Bernardes ou o GNT vão me chamar para falar de racismo. Eles querem só alguém que fale de racismo, que diga como é difícil ser negro, que na escola a gente tem a dificuldade de beijar as menininhas quando chegava na idade de namorar, que falavam mal do nosso cabelo, e que hoje, quando a gente anda no mercado, segurança persegue a gente. Então, tudo isso é verdade. Perfeito? Tudo isso é verdade, tudo isso são problemas a serem enfrentados. Só que a dimensão vai além da coisa. Então, todo mundo é antirracista hoje em dia. Todo mundo é a favor do racismo estrutural. Aí, se você chegar e dizer assim, beleza, Alex, todo mundo é contra o racismo estrutural. Você é contra o racismo estrutural, né? Massa. Vamos reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais, fazer uma reforma agrária e uma reforma urbana? Aí, peraí, pô. Aí já é radical demais, pô. Calma aí, pô. Calma aí. Não, vamos... 20 de novembro agora é feriado, ponto. Agora... Peraí, pô. Então, assim, há uma necessidade, Denis, de a gente fazer um redesenho. E aí, veja, não precisa inventar roda, viu? Muitas das coisas que o Clóvis escreveu, por exemplo, o Clóvis, no Dialética Radical do Brasil Negro, ele faz um debate sobre o movimento negro. Todas as críticas dele são atuais. Sim. Todas. Inclusive, é impressionante a atualidade sobre a questão da esfera eleitoral. Ele faz um debate sobre por que negro não vota em negro. Meu irmão, tem 40 anos praticamente que aquilo foi escrito. É profundamente atual. Né? Então, a gente tem um trabalho de reconstrução, eu acho que é isso. Reconstrução do movimento negro no Brasil, que o movimento negro não como elemento setorial, um movimento negro como parte de uma luta de classes e de soberania nacional no Brasil. Perfeito. Sabe? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, se a gente quiser ter futuro para superar o racismo e para uma revolução brasileira, e se a gente não quiser levar a política só como um meio de empregabilidade. E aí, de novo, nenhum debate moralista aqui. Eu era keynesiano, eu era desenvolvimentista, eu agora estou comemorando exportação de soja porque eu quero um emprego no governo. Tranquilo. É isso. Cada um faz o seu, percebe? Só que aí, para a gente conseguir criar hegemonia, um termo tão usado, né, do nosso querido Antônio Gramsci, a gente precisa, dentre outras coisas, ter firmeza de princípios, né? E coerência teórica. Sem firmeza de princípios e coerência teórica, a gente nunca vai conquistar corações e mentes para mudar a situação do Brasil. Beleza. Então a gente vai caminhar para o encerramento aqui, né? Fantástico, muito bom mesmo, né? Muitos elogios aqui, né? No nosso chat, a Ana Monteiro, que debate maravilhoso, né? O Rafael também falando, Rafael Andrade, que é nosso companheiro aqui também da Ação Negra, que aula, senhores, muito bom, né? Então acho que é isso, né? O debate, ele é importante, né? Juninho, seu destaque aí? Então, acho que agradecer o Jones, agradecer aí toda a audiência. Acho que a gente tem feito um esforço aqui muito importante de
um dos pilares, né, da Batalha das Ideias, né? Ela se dá em várias camadas, né? E eu acho que esse programa tem cumprido um papel muito interessante. Estou muito animado aí para que em fevereiro, né, que a gente retoma aqui as nossas atividades, a gente consiga dar sequência aí. Acho que o Jones também, através do seu canal, como outras companheiras e companheiros também, tem feito, né, essa tribuna, né, esse espaço contraditório, né, das redes, dessas superestruturas das big techs, mas a luta da hegemonia também passa por disputar as brechas e contrariar o próprio sistema, né, nas suas brechas e contradições, né. Inclusive estou lendo, está na minha filinha de leitura aqui o livro do Davidson, né, que debate sobre isso, né, sobre o colonialismo digital, esse debate todo, que acho que é um tema fundamental para o próximo período. Então, desejar aí boas festas a todos e todas aí, que a gente possa virar o ano aí, mas a luta continua, os nossos desafios, como o próprio Jones colocou aqui, são enormes, a gente tem muitas frentes de batalha, então que a gente possa aí minimamente recompor as energias para seguir lutando, seguir construindo aí nosso projeto. Um beijo grande aí, um abraço, Denis, Danilo e Jones. Valeu. Obrigado, Juninho. Danilo? Legal demais o bate-papo de hoje. Assim, 3 pessoas que eu respeito e admiro muito. Sensacional a gente estar aqui. Estímulo, pronta recuperação para a filha da Tati, né? Nossa companheira, nossa parceira aqui, que não teve bem. Espero receber logo boas notícias. Ela já está bem, né, Denis? Mas que esteja melhor em breve, né? Assim, espetacular essa conversa. E eu acho, Jones, que a gente precisa... quero tirar um compromisso seu de voltar para a gente aprofundar essas conversas. Por exemplo, como você muito bem colocou na sua última fala, como as ideias liberais ou neoliberais estão se... de certa forma, se infiltrando no movimento negro, e aí a gente vê pessoas tratando da questão racial a partir de si, quando na verdade é uma questão coletiva e que a gente precisa de abordar e aprofundar. Você precisa de vir para a gente discutir as correlações entre as ideias do Rui Mauro Marini, a TMD e o Clóvis Moura, e como isso implica no mercado de trabalho, na forma como o Brasil se insere na divisão internacional do trabalho, e questões que eu acho que a gente, da forma como a gente fez aqui, uma maneira acessível, que as pessoas que estão acompanhando, um bate-papo tranquilo, porque as pessoas se enxergam assim na gente, né? E a observação que acho que a Cláudia fez, e o Denis muito bem observou, que não é um clube do Bolinha, que infelizmente nossas camaradas não puderam estar, então a gente formou e a gente precisa de discutir para além a questão racial, de gênero, e como isso se vincula, como o Jones muito bem observou, e que é fundamental. Produção material, o racismo a partir de uma faceta da reprodução capitalista. Se desvincular a conversa, é justamente isso. A gente vai ficar discutindo se é marrom bombom, se é marrom glacê, se é preto, se entra em Wakanda, se não entra. E aí, é isso, nossos irmãos estão dormindo na rua. Quem mais evade na escola são os nossos jovens. Assim, a gente aqui furou a bolha, contrariamos a estatística, e a luta é para que mais pessoas que vieram de onde a gente veio, que tem origem semelhante à nossa, possam ter as oportunidades que a gente teve, né? E eu acho que esse bate-papo ele é fundamental para a gente elucidar questões que, como o Jones falou, o rap salvou a vida dele, o rap trouxe para ele o pensamento crítico. Para mim também, acho que para toda a nossa geração, Jones. Os caras se preocuparam com a gente, de levar a mensagem lá onde a gente estava. Então, acho que esse programa, a gente está dentro das nossas limitações, fazendo o rap também, né? Então, é isso aí. Obrigado demais, feliz demais de estar com vocês, e ano que vem vamos continuar essa resenha aí, que a luta precisa dela, né? Perfeito, Danilo. Jones, brigadaço aí pela participação no programa, né? Queria também aproveitar aqui publicamente e agradecer, né, os elogios que você fez no meu livro, né? Vi na rede social, e parabéns aí pela sua entrada aí no doutorado na UFAL. Valeu.
Agradeço. Valeu, Danilo. Valeu, Juninho. Valeu, Denis. Estou sempre à disposição. Qualquer coisa, ó, só liga a nós, que vai ser um prazer estar debatendo, estar contribuindo, estar podendo ajudar dentro das minhas limitações. E, por último, ô Juninho, agora dia 9 de janeiro é meu aniversário. Eu não tenho ainda um novo livro do Clóvis, a história do Movimento Negro. Manda para mim, na moral. Só mandar o endereço, pô. Fechou. Valeu, gente. Um beijo. Valeu. Tamo junto.